Bom, vamos prosseguir, né? Nessa rápida conversa desta última videoaula, eu vou falar então um pouco da necropolítica e volto a Boaventura de Souza Santos para, de alguma maneira, fechar, né, de uma forma minimamente organizada toda a nossa conversa. Mas então, eu dizia para vocês que Achille Mbembe, um pensador contemporâneo africano, né, ele é um ótimo exemplo de um autor ainda pouco conhecido, ainda muito fresco, né, que leva adiante esse processo histórico de aperfeiçoamento, aprimoramento, atualização da reflexão crítica, né? Assim como Marx no seu tempo, assim como a primeira geração dos pensadores frankfurtianos, a segunda geração dos frankfurtianos, com Habermas, por exemplo, né? E nesse mesmo momento Foucault, e agora mais recentemente com Bauman, né? E hoje, né, Bauman faleceu há uns 3 anos atrás, né? E hoje ainda vivo Achille Mbembe e Giorgio Agamben, né? E Boaventura de Souza Santos, que está nesse pacote também, né? Então toda essa trajetória mostra, né, a permanente atualização, a permanente sofisticação ou aprimoramento da análise crítica, né? E o que o Mbembe vai fazer na esteira de Foucault, né, é dar sequência à reflexão sobre o biopoder ou sobre a biopolítica, né, a partir do racismo do Estado, a cisão, né, a sociedade fraturada entre a melhor e a pior sociedade, os homens de bem e os perigosos, né, os humanos direitos e os bandidos, né, essas dicotomias certamente, né, fazem sentido para todos nós que aqui vivemos, né? E nesse contexto, então, né, lembrem-se, a base da análise Foucaultiana é o elemento microfísico, na base da sociedade, mas não só. Não dá para desprezar a estrutura formal de poder soberano, normalmente cindida, né, nas sociedades modernas entre poder executivo, legislativo e judiciário. E, para além, o elemento da mídia, o elemento do saber científico. Então, são sempre focos de poder, mas o poder não se localiza estritamente em apenas um deles, né? Há um encadeamento, né? Como já disse para vocês, o próprio discurso científico se torna caixa de ressonância daquele discurso que está na base da sociedade, um discurso popular hegemônico, né? No nosso caso, para ser bem direto, né, direitos humanos para os humanos direitos, né? Simples assim. Isso está na base da sociedade, está na boca do povo, né? Quem não tem na família, né, o seu reacionário de estimação, né, me permitam uma brincadeira boba, né, mas então está na boca do povo. Não faltam no âmbito acadêmico científico cientistas ou pretensos cientistas que amoldam essa demanda, né, com um viés, né, de argumento científico consistente, e finalmente nas instâncias de poder formal, né, nas decisões dos tribunais, nas decisões do poder executivo, nas legislações,
ou nas reformas legais no âmbito parlamentar, né? E aí, a partir dessa base do racismo de Estado eurocêntrico, colonial, eu dizia para vocês, o Estado que adota aquela dinâmica, uma dinâmica muito similar à dinâmica de funcionamento do próprio mercado. Tanto é que, né, é rigorosamente por isso que os direitos e garantias, eles tendem a se manter no plano de abstração, particularmente se pensamos em direitos econômicos, sociais e culturais. A justiciabilidade desses direitos tem se tornado em grande medida inviável porque o Estado demonstra o tempo inteiro que o seu compromisso maior é com o mercado. Né? Argumento simples assim. O Poder Judiciário reconhece o direito, tá? Mas reconhece também que o Estado não tem condições econômicas de garantir aquele direito. E quando o Judiciário faz isso, o Judiciário está dizendo para a sociedade: nosso compromisso maior não é garantir direitos fundamentais e humanos. Nosso compromisso maior é sanear a economia. É assim que o Estado se transforma numa empresa capitalista, como já dizia Weber há mais de 100 anos atrás. Né? Então, a partir dessa base mercadológica capitalista, o corpo cidadão não vulnerável necessariamente é o corpo economicamente útil e produtivo, docilizado, adestrado. Né? Por isso a biopolítica, né? Que garante o direito fundamental à vida digna dessa parcela, né? Economicamente produtiva e ao mesmo tempo deixa morrer uma outra parcela. Não se mobiliza para que escolas, hospitais, presídios, por exemplo, funcionem plenamente, qualitativamente, acesso à cultura, convém, né, às elites dominantes de viés colonial que a sociedade seja estruturalmente vulnerável, porque assim controla-se mais eficientemente essa sociedade. Né? Bom, mas com o Bembe particularmente, né, ele vai dar um passo além. Porque se Foucault, com a biopolítica, falava, né, do fazer viver e do deixar morrer, Bembe, com toda a sua história colonial, tendo o recorte, né, das sociedades africanas, dos estados coloniais africanos, bem claro em mente, né, com toda a questão da escravidão, né, a rota do Atlântico Norte, o que foi uma alavanca para o mercado, né, para o capitalismo globalizado. Né, talvez o primeiro grande elemento, né, a rota transatlântica, né, que vai ser definitiva para a imposição do eurocentrismo. Com isso, Bembe vai mostrar, para muito além do deixar morrer, o fazer morrer. Né? E é exatamente a partir desse motivo que a gente vai dizer não apenas de uma necropolítica, mas também de um necroestado. O que caberia perfeitamente ao Estado brasileiro atual. Um Estado que, em grande medida, se organiza, se diligencia para exterminar parcelas inteiras da sociedade.
Basta ver a postura no âmbito do Ministério da Saúde. Temos ministro da Saúde? Não temos ministro da Saúde há alguns meses, em plena explosão de uma pandemia. É disso que se trata. Uma notícia muito recente das últimas semanas, vocês devem ter colhido algo dessa reflexão. No mês de julho, as operações rotineiras da polícia carioca foram suspensas devido a todos esses efeitos colaterais da pandemia. Vejam que interessante. Então quer dizer que a polícia não estava fazendo aquelas operações de rotina nas favelas. Pois bem, o próprio Estado, com as estatísticas oficiais, mostra uma redução de mais de 50% do índice de mortalidade violenta nas favelas cariocas. É fácil entender, Olha, foi só a polícia parar de frequentar a favela que houve uma redução de mais da metade do número de mortes violentas. Tristemente, nós sabemos, há uma explosão de mortes não tão violentas ligadas à pandemia. O que é problemático do mesmo jeito. Mas é só a polícia parar de frequentar que as mortes violentas caem para mais da metade. Quer dizer, a polícia está ali para promover segurança ou para promover morte? Morte violenta. Todo mundo tem acompanhado, não só no Brasil também, mas o impacto do Black Lives Matter, agora, coisa desses últimos meses, que é o próprio Estado. E aí, de forma, acho que mais visível, mais consistente para nós, pensando diretamente na pandemia, nas denúncias várias, que já foram formalizadas contra o executivo federal atual, de genocídio, de crime contra a humanidade, exatamente porque, no âmbito da construção da tese em questão, é o Estado que se organiza para promover a morte em massa, a morte coletiva. Daí a necropolítica, daí o necroestado, daí o óbvio do óbvio, e que é necessário dizer com todas as letras, a ampla instauração da pena de morte social, que não é exatamente uma novidade, mas que no atual governo está escancarada. E se falamos de pena de morte social de forma tão expressa, é porque os vulneráveis hoje estão para muito além de vulneráveis. Então, o fato do cidadão viver num determinado bairro ou região já é um indício, de que o destino dele é a morte, talvez a morte social. A cor da pele, a identidade de gênero, a orientação sexual, a faixa etária, temos estado todos profundamente sujeitos a essa pena de morte social. O cidadão que se aposenta no contexto previdenciário atual, talvez isso seja uma questão de pena de morte social, porque ele já não é economicamente produtivo
Então vamos piorar tudo para ele, vamos reduzir completamente a expectativa de vida, né? O Estado tem que ser austero, né? Na perspectiva econômico-financeira, né? Mas é curioso, né? Que o contraponto é a completa displicência, descaso com a vida. Né? Então é o que Boaventura mostra nesse último texto. Né? Reparem bem, né? O que tem havido para boa parcela da população brasileira e mundial é uma pandemia dentro de outra pandemia. A outra pandemia, banalizada e naturalizada, é a vida à margem. É o cidadão que tem um trabalho precário, informal. É o cidadão que tem uma orientação sexual minoritária. É a cor da pele. Né? Todos esses elementos têm feito com que esses contingentes da sociedade reproduzam uma vida nua, expostos. Né? Se morrer, fica por isso mesmo. Né? E agora, né, são exatamente esses contingentes historicamente vulneráveis que perecem. Né? Não seria um absurdo dizer, né, que a pandemia é democrática. Não é democrática. Né? Tem meses e meses que eu vou até a porta de casa levar o lixo para fora. Pronto. Estou vivendo completamente isolado. Né? Tenho feito tudo da minha casa. Né? Isso é uma situação de extremo privilégio. De extremo privilégio. Né? Então é disso que se trata. Bom, foi um prazer muito grande. Né? Nós vamos, né, organizar fóruns de discussão para que a gente tenha uma interação mais genuína. Né? Insistir o tempo inteiro, né? São várias referências, textos sempre curtos, né? Que não vão, né, dar, né, um grande trabalho para vocês, mas temos vários textos, os exercícios de fixação. Então tudo isso, né, acredito sim que nossos conteúdos, nossa conversa vai ficar muito bem amarrada. Né? E vamos conversando no evoluir de todo o curso. Né? É um prazer muito grande, né, ter trocado essas ideias, né, e troca que ainda, né, vamos certamente robustecer muito. Muito obrigado, até a próxima.